Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos com o nosso projeto para este ano de 2025, Confissões Luteranas para hoje. Você é mais do que o meu convidado, minha convidada, a seguirmos juntos estudando a doutrina cristã. E nós queremos, no episódio de hoje, trazer a Confissão de Augsburgo, o início dela com sua introdução, seu prefácio e também os 5 primeiros artigos. Como que vai funcionar este vídeo? Eu não vou trazer o texto na íntegra, ficaria muito longo e cansativo. Eu quero trazer algumas explicações a respeito de termos que estão contidos no texto da Confissão de Augsburgo, e assim separado por cada tópico, introdução, prefácio e os artigos. E também quero trazer uma aplicação para o nosso tempo atual, para os dias de hoje, daí o título deste nosso projeto, Confissões Luteranas para hoje. Vamos juntos? Bem, quando nós observamos a introdução da Confissão de Augsburgo, nós temos aquela explicação do contexto histórico, certo? E qual que era o contexto histórico? O imperador Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, convocou os príncipes eleitores para que eles pedissem aos reformadores que escrevessem qual que era a base de sua doutrina. Por quê? Qual era o propósito? Eles queriam resolver a questão da reforma que tinha ocorrido 13 anos antes, ou o estopim da reforma com as 95 teses de Lutero? Não. Eles queriam unificar toda a igreja cristã, ou ele, Carlos V? Não exatamente. Mas havia uma tentativa no sentido de unir forças. Contra quem? Não era que o imperador Carlos V queria que os reformadores dessem provas de que os romanos estavam errados. Esse não era o interesse dele. O interesse de Carlos V era a luta contra os turcos. Os turcos estavam invadindo a Europa. Lembram que eu já comentei a respeito disso em vídeos anteriores? Pois muito bem. Era necessário que houvesse essa reunião, esse concílio da igreja, ou essa confissão de doutrina, para que eles pudessem lutar juntos, ainda que não estivessem no seio da mesma igreja. Curioso isso, né? Esse é o destaque para a introdução, contexto histórico. Um segundo destaque que eu trago está no prefácio. Existe um grande respeito pela figura do imperador. Vejam só no texto, e aí eu vou trazer alguns, não vou trazer o texto na íntegra, mas vale a pena a gente comentar algumas partes do texto. Vejam só como eles se referem ao imperador. Ilustríssimo, potentíssimo, invictíssimo imperador, clementíssimo Senhor, Vossa Majestade Imperial recentemente se dignou a convocar uma dieta geral aqui para Augsburgo, indicando e desejando seriamente tratar de assunto referente ao turco, inimigo hereditário nosso e de quem se chama de cristão. Vejam só lá o contexto histórico também. Não vou seguir o texto, mas vejam como o início é tão reverente, é tão respeitoso a figura do imperador. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: será que tem aí um certo exagero? Será que eles estavam meio que querendo puxar o saco do imperador? Ou seria apenas um respeito, uma reverência em cumprimento a um dos mandamentos? Nós estamos estudando um documento que tem quase 500 anos. Nós não estamos no mesmo período deste documento.
Hoje ainda existe sim respeito às autoridades, mas de uma forma extremamente formal, mas não chega nem perto disso. E claro, além dessa questão do tempo, havia sim uma preocupação com respeito aos mandamentos de Deus. Dito isto, vamos então para a primeira parte ou o primeiro artigo da Confissão de Augsburgo. Eu quero destacar aqui uma série de palavras, tanto quanto difíceis de compreensão, especialmente para quem não estudou teologia ou não estudou história da igreja, e é importante que a gente explique isso. Logo no primeiro artigo de Deus vai ter uma série de heresias sendo comentadas, e aí eles apenas colocam o nome destas heresias, não explicam o que é cada uma delas. Por quê? Não era necessário. Era algo que estava sendo vivenciado na época. Claro, muitas destas heresias são mais antigas do que o século XVI, quando foi escrito a Confissão de Augsburgo, mas eram heresias que volta e meia eram requentadas. Quem estava recebendo este documento já tinha compreensão destas heresias, mas hoje a maior parte das pessoas dentro da igreja não tem. Então vamos a elas. Mas antes tem uma palavrinha ali, né? Incomensurável, né? Está falando de Deus, e aí está falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todas três uma única essência divina, eterna, indivisa, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade. Ou seja, não é possível dimensionar, não é possível comentar, não é possível calcular o tamanho do poder, da sabedoria e da bondade de Deus. E aí, como eu disse, vem uma série de heresias, né? O que é uma heresia? É aquilo que não é ortodoxo, é aquilo que não está condizente com a doutrina cristã da igreja de Cristo. Uma destas é a heresia dos maniqueus. É uma heresia bem antiga, que iniciou-se muito antes do tempo da Reforma. Tanto que no tempo de Santo Agostinho havia esta heresia. E claro, o maniqueísmo se constitui de um dualismo, e esse dualismo, né, você falar que algo é bom e outra coisa é ruim, ou que existe Deus, existe o diabo, até então não há grande problema. O maior problema é que para eles a matéria era intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Então, se a matéria é má e o espírito é bom, perceba qual é o desdobramento disto na figura do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é espírito e Jesus é homem. Se Jesus assumiu a figura humana e a matéria é má, nós temos um problema, certo? Depois ele vai falar dos valentianos, que eram um dos principais movimentos gnósticos. O gnosticismo apelava para a razão e entendia que você poderia se aproximar de Deus por meio da sua inteligência, e também era uma heresia dualista ou dualística, e que também tinha essa ideia do espírito ser bom, da matéria ser má. E aí eles se comportavam de duas formas. Se o espírito era bom e o corpo era mau, não importava o que você fazia com o seu corpo, então você podia fazer o que você quisesse, ou você teria que mortificar o seu corpo, e de uma forma bem profunda, né, de uma forma bem extrema. Depois ele vai falar da heresia dos arianos. Não confundir aqui arianos, esta heresia cristã, que é contra a igreja cristã, que é referida aqui no artigo 1, com os arianos da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma outra história, é uma questão de raça, etnia, não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando da heresia de Ário. Ário era um bispo e ele considerava que o pai
tinha criado o filho e que o filho era subordinado ao pai, ou seja, ele reduzia a divindade de Cristo. Isso era um problema também. Depois vem a questão dos eunomianos. O grande problema dos eunomianos era, ao invés de batizar em nome da Trindade, eles batizavam em nome do Criador e em nome da morte de Cristo. E aí, claro, o que eles estavam fazendo não era um batismo. Depois vem os maometanos, que nós podemos entender como os islâmicos, os muçulmanos. E o grande problema dos maometanos é eles serem unitários, ou seja, não crerem na Trindade. E depois os samosetanos, que também reduziam a figura de Cristo. Certo? Todas essas heresias eram um grande problema e por isso está logo no artigo número 1, que fala de Deus. Esse artigo vai falar da Trindade e esse artigo, o grande destaque que nós podemos dar para os dias de hoje, neste artigo, é o seguinte: há uma só essência divina que é chamada Deus e é Deus. E que Deus é este? É o Deus triuno. O artigo número 1 da Confissão de Augsburgo apresenta Deus, apresenta quem é Deus. Só que o nosso mundo hoje não adota esta ideia. O nosso mundo hoje é um mundo em que existem muitos deuses e que todo e qualquer Deus vai conduzir para o mesmo lugar. É mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, tudo é Deus, ou Deus não importa. Eles não vão... Nós não vivemos em um mundo onde as pessoas têm clareza de quem é Deus. Claro, os cristãos têm clareza. Quem adota outra religião, para ele vai ser aquele Deus. Mas o discurso reinante do nosso mundo é que Deus é um só. Todas as religiões conduzem para o mesmo Deus. E isso é um grande problema. Parece que não. Parece que se nós falamos assim, não, todos somos filhos de Deus. Não tem problema. Você professa outra religião, eu professo essa religião, mas todos nós somos irmãos. É um discurso bonito, é um discurso palatável que agrada aos nossos ouvidos, mas que não condiz com a realidade. Há somente um Deus, um único Deus, e é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Passamos então para o artigo 2. O artigo 2 da Confissão de Augsburgo tem como título do pecado original. E qual que era o grande problema que a Confissão de Augsburgo faz questão de recriminar e condenar? O pelagianismo. Mais uma heresia. O pelagianismo foi um conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio e a necessidade da graça divina para a salvação. Tá, quanta palavra difícil, pastor, explica isso melhor. Vamos lá. Nós entendemos, compreendemos e cremos que a nossa natural inclinação, a nossa natural vontade é para o mal. Nós temos uma inclinação natural para o mal. Por quê? Porque todos nós herdamos o pecado original. Para os pelagianos, não. Você escolhe se você vai pecar ou não, você não tem inclinação nenhuma. Está tudo sobre o teu critério. E na verdade a gente percebe que na vida prática não é assim. Experimente você tomar a seguinte decisão: amanhã você não vai pecar. E me diga depois se você conseguiu cumprir com esta sua intenção, esta sua decisão. Não é possível para nós não pecarmos. Nós pecamos diariamente, constantemente. Mas então não adianta de nada, o que eu vou fazer na igreja? Exatamente por isso. Eu vou para a igreja porque eu sou pecador, não é porque eu sou justo. Eu sou cristão
Eu confio em Cristo porque eu sou pecador. Se eu não fosse pecador, eu não precisaria de Cristo. Mas é óbvio que eu não vou fazer como os gnósticos. O corpo é mau, então pode fazer o que quiser, não importa mesmo. O que importa é o espírito. Não. Eu vou procurar fazer o que é certo. Eu vou procurar fazer a vontade de Deus. Mas mesmo tentando acertar, eu vou errar. E isso é muito útil para que nós possamos conviver melhor uns com os outros. Enquanto nós não compreendermos isso, enquanto nós formos radicais e nós formos totalmente intolerantes ao erro do meu próximo, eu vou ter muitas dificuldades. Porque normalmente nós não somos intolerantes com os nossos erros, com os nossos pecados. Nós somos intolerantes com os erros e pecados do próximo. E aí nós temos um terrível problema. É o destaque para os dias de hoje, neste artigo 2 do pecado original. E também um segundo destaque: nós vivemos em um mundo que faz de conta que o pecado não existe. Ele sofre e padece as consequências do pecado, mas ele não fala em pecado, ele não luta contra o pecado. E simplesmente o que nós ouvimos, o que está em curso é: faça o que você achar melhor para você ser feliz. Não importa se isso eventualmente vai ser contrário à vontade de Deus. Seja feliz. Siga o seu coração. E aí nós temos um grave problema. Vamos ao artigo 3? O artigo 3 vai falar do Filho de Deus. E eu quero trazer como destaque textual aqui as duas naturezas, né? Fala ali: ensina-se além disso que Deus Filho se fez homem, nascido da pura Virgem Maria, e que as duas naturezas, a divina e a humana, inseparavelmente unidas em uma única pessoa, são um só Cristo. Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana. Nós falamos, Cristo é Deus e Cristo é homem. Ele não é meio Deus e meio homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. E nós continuamos tendo problema com relação às naturezas de Cristo, que é a nossa questão de hoje dentro deste artigo. Antigamente o problema dos gnósticos e tal era com a humanidade de Cristo. Olha, se Cristo realmente é o Messias, se ele é Deus, não é possível ele ter sido um ser humano, ou ele ser um ser humano, porque a matéria é má. O nosso mundo atual, ele tem problema com a divindade de Cristo. Ele até aceita a figura humana de Cristo e até coloca Cristo em um patamar elevado, como um super ser humano, o maior psicólogo que existiu, o maior sociólogo que existiu, o homem mais sábio que existiu. Mas não, Cristo não foi Deus. Porque se Cristo for Deus, eu preciso crer nele. O nosso mundo pós-cristão, secular, pós-moderno, não quer crer. E quando quer crer, quer escolher no que se crê de uma forma individualizada. Eu até posso misturar uma série de credos, uma série de religiões e formar a minha própria crença. É neste mundo que nós estamos e que nós precisamos reforçar e enfatizar: Cristo, ele é homem, Cristo, ele é Deus. Passando então para o quarto e penúltimo artigo deste nosso vídeo, que fala da doutrina da justificação. A doutrina da justificação é a doutrina central para a fé cristã. É a doutrina central da Igreja Luterana. É aquela doutrina que ou nós permanecemos de pé ou nós caímos. E nós queremos destacar a palavra justificação. Lá no texto nós lemos: são justificados gratuitamente por causa de Cristo.
O que significa justificação? Justificação significa sermos declarados justos. Por isso, lá no final do texto do artigo 4, nós lemos: Deus imputa essa fé como justiça diante dele. Justiça de Cristo que é imputada a nós. Nós não somos justos, mas Cristo nos torna justos. Nós somos justificados por Cristo. O nosso mundo atual tem um problema também. Como ele não quer crer em Cristo, ele também não quer que alguém de fora o justifique, né? Muito menos uma entidade divina, muito menos Jesus. O nosso mundo atual prefere viver na autojustificação. E dentro da autojustificação vai ter ateus, vai ter religiosos, porque grande parte das religiões deste mundo são religiões da autojustificação. Eu não creio em Cristo para ser justo. Eu não creio em Cristo para me salvar. Eu creio em Cristo. Aliás, eu não creio em Cristo. O nosso mundo atual, né? Eu vou viver simplesmente para me autojustificar. Se eu tiver uma preocupação com salvação, em viver uma santidade, vai ser a minha santidade e não a de Cristo, imputada a mim. E se eu for ateu, eu não vou estar preocupado com Deus, mas eu também vou me auto-justificar. Olha, veja bem, eu não sou cristão porque os cristãos são terríveis, são pecadores como eu que não sou cristão, então que diferença faz? Já ouviu esse discurso? Então, a autojustificação é um terrível problema do nosso mundo. E não é possível os seres humanos se autojustificarem. Por quê? Porque nós somos pecadores. Por último, vamos ao artigo de número 5, que fala do ministério eclesiástico. E aqui nós lemos o seguinte, já que chegamos no último, e me diz respeito diretamente, eu vou aqui ler, que ele é um artigo curto. Ele diz assim: para conseguirmos essa fé, instituiu Deus o ofício da pregação, dando-nos o evangelho e os sacramentos, que são meios pelos quais age o Espírito Santo, que opera a fé onde e quando lhe apraz, naqueles que ouvem o evangelho, o qual ensina que temos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso, se o cremos. Condenam-se os anabatistas. E aqui nós temos a nossa dúvida em mais uma heresia. Os anabatistas, eles também foram reformadores, mas reformadores radicais. Eles quiseram fazer tudo que fosse diferente da igreja romana, mesmo se fosse bíblico. Eles não quiseram saber, modificaram tudo. Eles batizavam novamente, eles não batizavam crianças, eles não serviam o exército. Eles fizeram uma série de questões que destoavam da palavra e achavam que, inclusive, a palavra não tinha grande relevância e que eles poderiam ter um contato imediato com o Senhor. Por isso, lá no nosso texto diz assim: condenam-se os anabatistas e outros que ensinam a alcançarmos o Espírito Santo mediante preparação, pensamentos e obras próprias, sem a palavra física do Evangelho. Qual é o nosso problema de hoje em muitas igrejas? Que não está escrito, não está estampado na igreja anabatista, mas elas são. Irmão, eu tive um sonho, uma revelação que eu tenho para te contar. Eu tenho uma profecia para te dar. E aonde isso está escrito nas Escrituras Sagradas? Como nós vamos ter certeza de que aquilo provém de Deus? Como nós vamos ter certeza de que de fato eu estou ouvindo as palavras do Senhor, senão nas Sagradas Escrituras? Por isso nós precisamos do ministério da pregação, do ministério eclesiástico, que foi algo que Deus criou. Deus instituiu o ofício da pregação. E parece que não.
Muitas vezes a gente vai olhar para Jesus, os seus discípulos, Jesus passeou por ali e ele ensinou porque ele era Cristo, ele curou, ele morreu pelos nossos pecados na cruz, precisamos crer nele e sermos salvos, não precisamos do ministério da pregação. Ora, só se nós rasgarmos a Bíblia, porque lá está escrito muito claro, em Mateus 28, no sermão, ou naquilo que ficou convencionado como a grande comissão, as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que Jesus, ele instituiu o ministério? Por que que Jesus, ele chamou 12 homens para ser apóstolos e os enviou ao mundo para pregar o evangelho? Não foi oficiando ou instituindo o ministério da pregação? Por isso, é muito importante que estejamos na igreja. Não porque a gente tem que pertencer a uma igreja, porque pelo simples fato de pertencermos a uma igreja seremos salvos, mas porque ali, e se ali tiver, obviamente, a pregação da palavra, nós iremos ouvir as palavras do Senhor. Se ali tiver a administração dos sacramentos corretamente, nós estaremos em comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é muito legal nós estudarmos a doutrina. Parece que é uma coisa muito do passado, né? Nossa, lá 1530, vai fazer 500 anos. Mas não, é uma coisa para nós hoje. Por isso, continue seguindo o nosso canal, continue seguindo essa nossa série Confissões Luteranas para hoje. E eu peço encarecidamente, se você puder, curta, comente e compartilhe estes vídeos. E até a próxima.